Oiê! Deixa eu te perguntar, você conhece alguém que já nasceu completamente pronta pra fazer qualquer coisa? Que tem aquela energia de corajosa, que não tem medo de nada, alguém destemida? Bom, eu sinceramente não conheço. Inclusive, gente, os passos mais importantes que eu dei sempre foram com as pernas tremendo, o coração meio acelerado e aquela insegurança de será que vai dar certo? Será que é pra eu fazer isso? Eu até costumo brincar assim que muitas vezes eu gostaria de usar o meu controle daquele filme Clique pra chegar no dia onde eu já passei por essa insegurança que me acompanha constantemente. Eu tenho o costume de escrever muito, seja em rascunhos ou diários também, bloco de notas, qualquer coisa que dê para escrever eu tô escrevendo. E uma das coisas que eu comecei a reparar nos últimos tempos é que por mais que eu me sinta muito corajosa para várias coisas na minha vida, tem outras que eu espero até um sinal divino, uma estrela cadente para fazer um pedido para que isso realmente aconteça. E foi a partir disso que eu percebi que eu fiquei com um rascunho da minha newsletter por 2 anos, até realmente sentir que eu deveria publicar ele. Gente, 2 anos é muita coisa, sabe. E olha que eu realmente costumo me achar uma pessoa meio corajosa, assim, para várias coisas, mas tem outras que, cara, eu não sei o que acontece. Na verdade eu sei o que acontece, eu acho que é muito, nós mulheres, né, a gente passa muito por vários estágios ao longo da vida. Tem algo que sempre acompanha, assim, que é como se fosse uma sombra, que é a síndrome de impostora. Eu acho que você já deve ter escutado, né, por esse nome, se não por esse nome, também tem o fenômeno da impostora, que é o termo mais correto de se falar. É como se você tivesse sempre acompanhada dessa sensação de que: "Nossa, a qualquer momento eles vão descobrir que eu não sou boa. A qualquer momento, eles vão entender que eu não era pra eu estar aqui, não é esse o meu lugar, que eu tô aqui por sorte ou alguma outra questão do universo, mas não por mérito". E eu acho que isso foi algo que acompanhou por muitos anos a minha vida e ainda acompanha. Tem muitas coisas que às vezes eu deixo de fazer ou que eu deixo armazenado em algum lugar, onde até eu esqueço, para não ter acesso, que foi o que aconteceu com o rascunho da minha news. Eu lembro que quando eu comecei a escrever, foi em 2023 esse rascunho da news, um pouco antes de 2023, 2022, por ali. E aí eu abri esse bloco de notas, né, essa página em branco e comecei a escrever. Até o título era "Talvez o não saber por onde começar seja um bom começo", e deixei ali. E aí eu lembro que quando eu escrevi eu pensei: "Tá, em algum momento eu vou publicar isso, mas não agora, não pra Laís, né, desse momento, dessa temporada". E aí aquilo ficou, meu rascunho ficou, 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 e ao longo dos anos eu já contei pra vocês, né, em outros textos da news, nos meus stories também, o quanto eu tenho o hábito de escrever diários. E muitas vezes eu relato as coisas no meu diário, conto um pouco do dia, algumas sensações que eu tive, e eu lembro de ter escrito que, ai, nossa, que eu queria muito escrever os meus textos, eu gostaria muito que outras pessoas pudessem ler e que acabassem se identificando com a minha história e minha visão de mundo. Mas deixei em stand-by. Acontece que teve algum momento da minha vida que eu pensei: "Cara, e aquele sonho da newsletter que eu tinha? E aqueles textos que eu escrevi, tipo, foram para onde?". E aí eu comecei a pesquisar, comecei a dar uma olhada nos meus rascunhos, das minhas pastinhas de salvo, né, por ali, e aí eu encontrei e, gente, eu fiquei em choque que há 2 anos eu tinha deixado salvo no rascunhos. Sabe aquele tempo que você não percebe que passa, até que você olha uma data e fica: "Meu Deus, já passaram 2 anos"? Foi exatamente assim que eu me senti. E aí eu lembro também da sensação que eu tive quando eu vi aquilo, era um dia que eu estava me sentindo muito: "Não, vai ser hoje o dia que eu vou colocar, que vai ser publicado, que eu vou colocar um no ar". E aí, eu lembro que uma amiga minha do trabalho, na época, comentou algo sobre isso, né, o como às vezes ela se sentia meio medrosa por não bancar as coisas que ela queria e tudo mais. E aí eu pensei: "Cara, eu não quero ser conhecida desse jeito, eu não quero ser vista como uma pessoa que tem muito medo de fazer as coisas, além de não querer ser vista como uma pessoa que tem medo das coisas". Tem um personagem que eu gosto muito de This Is Us, que são 2 personagens na verdade, que é o Randall e a Beth. Eles são um casal, e eu gosto muito, né, são os meus personagens favoritos, assim, eu acho que da série. Gosto muito da visão de mundo que eles trazem, dos ensinamentos e tudo mais. E tem algo que eu não lembro exatamente qual foi o episódio, mas que foi uma lição que eu trago muito pra minha vida, assim. A Beth comenta com o Randall
o pior cenário. Ele tá, né, prestes a tomar uma decisão importante sobre a carreira dele, se ele segue por um lado, se ele segue por outro, e ele tá muito indeciso qual é a atitude que ele deve tomar naquele momento. E aí ela fala assim pra ele: "Tá, qual é o pior cenário? O que que de ruim pode acontecer? Você voltar para o emprego antigo, a gente ter que pedir dinheiro emprestado para alguém, você ter que voltar do começo, fazer uma transição de carreira, qual é o pior cenário?" E eu acho que pensar dessa forma, sem querer, né, quando eu assisti esse episódio, eu lembro que na época isso mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando assim: "Cara, qual é o pior cenário?". E eu acho que na hora que eu fui publicar a minha news, eu pensei muito nisso, assim: "Tá, o que que de ruim pode acontecer? Eu excluir, eu parar de publicar, eu não ter uma constância? Sério, qual é o meu pior cenário para isso?". E aí eu não consegui realmente, pensar em piores cenários que pudessem me imobilizar a não tomar aquela atitude. E aí eu publiquei a minha primeira news, que se eu não me engano foi no dia 1º de abril de 2023. E gente, meu Deus, nessa época eu estava tão perdida no personagem, se eu deveria ou não manter isso e tudo mais, que eu lembro de ter publicado no LinkedIn. LinkedIn é aquela rede profissional que a gente usa às vezes quando tá procurando vaga, né, enfim. Eu lembro de publicar lá, porque eu era muito assídua no LinkedIn, nos meus 26, 25 aninhos ali, eu era muito fã, gostava muito de olhar as marcas e tudo mais, mas isso eu vou deixar para outro episódio. E aí eu lembro de publicar, e algumas pessoas comentaram: "Nossa, que legal! Ai, publica mais, continua fazendo isso e tudo mais". E aquilo foi assim, ó, a munição que eu precisava pra: "Tá, não foi tão ruim assim colocar uma ideia no mundo", sabe. E aí eu comecei a pensar que muitas das vezes a gente tem tantas coisas, salvas em pastinhas, né. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ter pastas em todos os lugares, então eu tenho as pastinhas de coisas que me inspiram no Pinterest, no Instagram, no TikTok, em todos os lugares, porque eu acho que isso acaba me munindo, assim. Eu vendo outras pessoas tendo esse impulso de coragem, meio que me ajuda também a pensar: "Por que não eu?", sabe, por que que eu não posso fazer isso também? E eu acho que isso da newsletter, eu lembro que na época eu ficava tão ansiosa e eu posto toda quarta-feira, e eu ficava tão assim, ó, aflita. Será que eu deveria falar sobre isso? Será que as pessoas vão acabar se identificando? Será que não? Mas em nenhum momento eu não deixei de postar. Eu acho que a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer isso acontecer, que para bancar os meus sonhos eu era a principal causadora disso, eu precisava ser a pessoa que tá ali motivando e alimentando isso, eu acho que virou uma chavinha na minha cabeça, atrelado com qual é o pior cenário e eu sou a principal motivadora dos meus sonhos, unindo essas 2 coisas foi uma fusão, me fez ter mais clareza, assim, de que, cara, o pior cenário é eu excluir alguma coisa, eu não gostar de alguma coisa, essas palavras ou essa versão minha que publicou isso não fazer mais tão sentido com a minha versão atual, mas é isso, eu tenho alguns históricos, eu tenho alguns registros. Eu acho que a gente vai mudando conforme o passar do tempo, e é tão injusto quando a gente pega versões antigas nossa e acaba culpando pelas decisões que a gente tá tomando hoje em dia, ou tipo assim: "Nossa, por que que ela fez isso? Por que que fez tal coisa?". E meio que vai tentando trazer para a realidade, né, do atual e não faz mais tanto sentido, sabe. Eu acho que eu agradeço muito por todas as minhas versões mais novas terem tido esses impulsos de coragem, que eu acho que hoje eu, Laís, eu me vejo como uma pessoa muito impulsiva para várias coisas. Inclusive, gente, morar em São Paulo foi, assim, o impulso de coragem, publicar minha newsletter foi impulso de coragem também, participar do podcast da MTV, que foi impulso de coragem. Todas essas coisas eu sempre pensei muito se eu deveria, ou se em algum momento as pessoas iriam perceber que eu não era pra estar naquele lugar. E é muito ruim quando você se vê assim, sabe. Então meio que eu tento calar a minha voz interior, a minha gêmea má, como eu costumo falar, e com medo mesmo, e com as pernas tremendo, o coração meio acelerado, ansiedade, assim, mas eu prefiro mil vezes ser reconhecida por alguém que foi vista tentando, do que alguém que nem tenta, sabe, que só fica pensando: "Ah não, eu não vou nem tentar porque não é pra mim, eu nem fiz, eu nem participei, eu nunca completei, mas não combina comigo", sabe. Então eu realmente gosto de me ver do outro lado da história. Falando um pouquinho também sobre esse processo de não se ver nos lugares,
de não se sentir merecedora de estar ali, um episódio também foi o podcast da MTV. Quando eu fui convidada, foi num sábado que eu recebi a mensagem no meu WhatsApp, perguntando se eu gostaria de participar de um episódio, né, da MTV, sobre body shaming, né, falar um pouco sobre o assunto e tudo mais. E a primeira coisa que eu pensei foi: "Por que eu? O que que eu poderia falar sobre isso?". Sabe, tipo, eu sou a pessoa que eles realmente querem que esteja lá pra falar, pra estar no programa? Eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu não tenho muita coisa pra falar sobre o assunto. E, gente, como é importante quando você não banca sozinha, você jogar pra sua torcida. Nesse caso, eu falei com meu noivo, assim, né, eu estava dividindo com ele que eu estava com muito receio de aceitar, porque eu poderia falar alguma coisa errada, porque eu não teria, bagagem, experiências pra dividir. E aí eu lembro dele ter dito que: "Cara, você é a pessoa que viveu muito disso ao longo da sua vida, sabe. Você é uma pessoa que mesmo não se vendo desse jeito, você tá muito preparada pra falar sobre o assunto. Óbvio que nervosismo é normal, você ficar ansiosa é normal, mas ao mesmo tempo você dizer não para uma oportunidade muito única, né, especificamente para você, porque você tá com medo de não ser pertencente àquele lugar, não combina muito. E eu acho que às vezes que eu realmente tô me sentindo meio insegura, meio com medo, eu sempre gosto de jogar pra minha torcida, seja para alguns familiares, para alguns amigos, porque isso me ajuda a lembrar que, tá, realmente, nesse caso, tipo assim, o que que poderia acontecer, sabe? Eles estão me convidando, eu sou a pessoa que eles querem que esteja ali. Então, isso me ajuda muito, às vezes, a tomar algumas decisões, sabe? Porque muitas vezes eu me vejo muito num lugar de: será que eu realmente mereço estar ali? Mas aí vem a vozinha na minha cabeça e, claro, se você não for abraçar essas oportunidades, essas coisas que fazem sentido com você, alguma pessoa vai. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho seria justamente isso. A gente nunca vai se sentir pronto ou preparada para nada. Muitas vezes a gente descobre, né, as regras do jogo enquanto está jogando. Então, agora sentir medo de publicar alguma ideia, de se candidatar para algum emprego, de começar um novo projeto, de começar um programa de podcast é normal. Isso só significa que algo importante está prestes a nascer. E se não der certo o formato, se não der certo a vaga, se não der certo aquela ideia de vídeo, começa de novo, reajusta, recomeça, recalcula a rota. Eu acho que você pensar muito, deixar que o medo impeça que você tente, eu acho que ele vai acabar te sufocando em determinado momento. Muitas vezes é mais preferível você ser vista tentando e começando alguma coisa, até você entender o que que você realmente quer comunicar ou fazer com aquilo, do que você ficar presa no: "Ai não, e se? Não, não, beleza, eu deixo pra depois. Não, 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 agora não". Então eu acho que assim, né, deixe pra vocês esse aprendizado, porque inclusive esse programa de podcast aqui também ficou 2 anos guardado nos meus rascunhos até eu me sentir pronta, não me sinto ainda, pra falar sobre isso. Então, mais vale você realmente dar o próximo passo, mesmo com as pernas tremendo, do que você ficar pensando no que poderia ter acontecido. E, assim como na minha newsletter, eu tenho uma parte, né, separada, que é o Entre Abas, onde eu falo alguma recomendação, alguma coisa que eu estou obcecada no momento, algo que eu gostaria de compartilhar, e aqui farei isso também. Então, hoje a minha recomendação é, caso você ainda não tenha escutado, é o novo álbum da Olivia Dean, que, gente, meu Deus, esse álbum é perfeito. Na verdade não é bem novo o álbum, né, ele é do ano passado e tudo mais, de 2025, mas eu acho que as músicas dela, eu não sei explicar, é uma melodia tão agradável de escutar, eu gosto de ouvir enquanto tô treinando, né, treinos ali de musculação que eu preciso me concentrar mais, gosto de escutar enquanto eu estou escrevendo, me sinto mais inspirada, gosto do jeito que ela canta também, as músicas são tão bonitas, enfim, deixa aqui a minha recomendação, caso você ainda não tenha conhecido a diva, ouça imediatamente e assim, ó, você vai gostar muito dela, tenho quase certeza disso, porque eu estou obcecada. Gente, foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro episódio que estou aqui, né, quis começar exatamente por esse tema, porque é o momento que eu estou vivendo agora, que é dar esse próximo passo, né, essa ansiedade de dar um passo às vezes maior do que a gente consegue, as perninhas tremendo, o friozinho na barriga, mas eu acho que é isso, né, fazendo uma analogia com o episódio, eu sinto que algo
importante está prestes a nascer e é um podcast. Eu tô muito feliz de ter começado esse sonho, né, eu sempre quis ter um podcast só meu, para falar um monte de abobrinha com vocês, pra gente dividir coisas e assuntos, às vezes, que a gente pensa que: "Ai, nossa, só eu tô vivendo isso", e na verdade não. Quando a gente coloca pra fora e começa a falar, a gente percebe que outras pessoas também estão passando por aquilo. Então eu espero muito que você goste de me escutar. A princípio os programas serão semanais, então assim, é um formato diferente, né, eu quase não apareço aqui falando muito nesse formato, eu me sinto mais eu escrevendo, então sejam pacientes, podem comentar, sugerir temas, sugerir coisas aqui nos comentários. Espero muito realmente que vocês gostem de me escutar e se em algum momento, né, esse primeiro episódio aqui te despertou em alguma coisa, por favor me conta, eu vou adorar saber. Então é isso, um beijo e até semana que vem.